Fala galera, análise pré-jogo de Grêmio e Corinthians pela 34ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Peço aí tua ajuda, né, para me ajudar a chegar aí nos 108 inscritos e também peço para você ficar aí mais 5 minutinhos para ter um belo raio-x desta partida. Então vamos lá, vamos começar analisando o Grêmio e depois a gente vai para o Corinthians. Nas últimas 10 rodadas, o Grêmio fez 4 jogos em casa, foram 3 vitórias sobre Palmeiras, Flamengo e Bahia e derrota para o Atlético Paranaense, 75% de aproveitamento para o Grêmio nessas partidas. Olhando para algumas estatísticas desses jogos, a gente vai ver que o Grêmio teve em média 42% de posse de bola, um número relativamente baixo para uma equipe mandante. E em termos de construção de jogadas, a gente vai olhar para a expectativa de assistências, que ajuda a gente a entender a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Novamente um número baixo para o Grêmio aqui, 0,84 de expectativa de assistências, contra 1,02 em média para os adversários do Grêmio nessas partidas. Olhando para finalizações e expectativa de gols, o Grêmio teve em média 9 finalizações por jogo, que geraram aí para ele uma expectativa de gols de 0,88. Expectativa de gols é uma estatística que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades que ela cria. Então, números baixos para o Grêmio aí, tanto em termos de finalizações quanto em termos de expectativa de gols. E os adversários do Grêmio tiveram aí uma média de 16,2 finalizações por jogo, um número alto aí para uma equipe, para equipes visitantes, gerando aí uma expectativa de praticamente um gol por jogo. Mas olhar para a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das finalizações em si. Então, para isso, a gente vai olhar para a expectativa de gols pós-chute, que assim como a expectativa de gols, né, ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado, mas a expectativa de gols pós-chute considera também a qualidade das finalizações. Então, nesse caso aí, a expectativa de gols do Grêmio sobe para 1,08 e para os adversários também sobe para 1,54 quando a gente considera a qualidade das finalizações ou a dificuldade que os goleiros teriam para defender essas finalizações. E em termos de gols efetivamente marcados, o Grêmio marcou em média 1,5 gols por jogo e os seus adversários 1 gol por jogo. Então a gente vê aí, no geral, o Grêmio com números baixos, né, além de baixos, normalmente inferiores aos seus adversários, apenas em termos de gols marcados aqui, que o Grêmio foi superior aí na média desses últimos jogos. Agora olhando os números do Corinthians. Nas últimas 10 rodadas foram 4 jogos fora de casa, derrotas para São Paulo e Bragantino, empate contra o Fluminense e vitória sobre o Cuiabá, 33% de aproveitamento para o Corinthians. Em termos de posse de bola, em média o Corinthians também teve aqui 42% de posse de bola, um número baixo aí para um visitante. Em termos de expectativa de assistências, o Corinthians é bem superado pelos seus adversários. Em média, os adversários tiveram 1,33 de expectativa de assistências por jogo e o Corinthians apenas 0,4, um número baixo aí para um time visitante. Em termos de finalizações e expectativa de gols, os adversários deram em média 20,8 finalizações por jogo contra 7,8 do Corinthians e os adversários, né, com essas finalizações tiveram em média 1,5 de expectativa de gols por jogo e o Corinthians 0,99. Então, o Corinthians aí sendo superado tanto em finalizações quanto em expectativa de gols, atingindo aí números baixos de finalizações e medianos para a expectativa de gols. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, a expectativa de gols dos adversários sobem para 1,87 e do Corinthians para 1,53. Aí a gente já vê um equilíbrio maior e o Corinthians atingindo aqui um número relativamente alto, considerando que era visitante. E em termos de gols efetivamente marcados, a gente também já vê um equilíbrio maior. Em média, os adversários marcaram 1,5 gols por jogo e o Corinthians 1,25. Então a gente vê o Corinthians com números ruins aí, desde o posse de bola até finalizações, aí já um número mediano para a expectativa de gols e números relativamente altos de expectativa de gols pós-chute e número de gols marcados, mas de qualquer forma, na média, e o Corinthians sempre superado pelos seus adversários em todas essas estatísticas. E para finalizar nossa análise, a gente vai aqui para um palpite de resultado, né, para Grêmio e Corinthians.
E só reforçando que a ideia não é recomendar nem incentivar apostas, a ideia é que a gente consiga olhar para o desempenho de Grêmio e Corinthians nessas últimas partidas e tente projetar um placar para o jogo. Então o que eu fiz? Eu simulei 10 mil jogos entre Grêmio e Corinthians, considerando aquilo que esses dois times conseguiram produzir em termos de expectativa de gols e também deixaram seus adversários produzirem. E no segundo momento eu olhei para a expectativa de gols pós-chute como critério aí para tentar projetar esse jogo. Então, começando pela expectativa de gols, a gente vai ver que a probabilidade de vitória do Grêmio seria de 41%, empate 27% e vitória do Corinthians em 32%. Os resultados mais frequentes: empate por 1-1, vitória do Grêmio por 1-0 e também vitória do Grêmio por 2-1 e do Corinthians por 1-0 aqui com 9% das ocorrências. Quando a gente considera a expectativa de gols pós-chute como critério, aí a gente vê que o cenário se inverte. 35% de chance de vitória do Grêmio, 24% de chance de empate e 42% de chance de vitória do Corinthians. Resultados mais frequentes: empate por 1-1, vitória do Corinthians por 2-1 e depois vitória do Grêmio por 2-1. Então a gente vê aí, a princípio, um equilíbrio para essa partida, já que no cenário de expectativa de gols o Grêmio é favorito com 41%, e no cenário de expectativa de gols pós-chute, o Corinthians é favorito com 42, empate praticamente não se altera. Então, acho que dá para dizer aí que vai ser um jogo equilibrado. Então, fechamos aí mais uma análise pré-jogo de Grêmio e Corinthians. Espero que vocês tenham gostado e fica aí meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!